salvar e salvou. Tu vens para buscar e levará a igreja para o encontro contigo nos ares. Oh Senhor, nós vamos nos encontrar com o Senhor. E vamos, Senhor, num dia em que não haverá nem choro, nem pranto, nem dor. Nada, nada, nada. Nem precisará de sol, porque o Senhor é a lâmpada. O Cordeiro é a lâmpada que arde. O Cordeiro é a lâmpada que arde. O Cordeiro é a lâmpada que arde. Sim. Oh Deus. Oh Senhor amado. Glória ao teu nome, Senhor. Amém. Santo, Santo Ele é.
nascer do sol é a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que manda lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que manda lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus. Deixa eu ouvir, igreja. Haverá um milagre. Esse rio que manda lá do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que manda lá ao lado de Jesus. E a igreja canta e diz: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Agora manda comigo, usa-me, sou o teu milagre, usa-me, eu quero te servir, usa-me, sou a tua imagem, usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui.
Milagres que são provas vivas daquilo que o Senhor pode fazer. Amém. Por isso estamos aqui. E glória seja dada ao teu nome por isso. Em nome de Jesus. Livro de Reis, Velho Testamento. Eu vou lá para o púlpito. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, a partir do verso 4. Se você pode, e claro que você pode, leia comigo, vamos ler juntos, vamos lá? Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era todo fiel ao Senhor. Até aqui. Seu coração já não era de todo fiel ao Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Fala conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Pode sentar. Preste atenção nesse versículo. Sendo já velho, Salomão, já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Rapaz, eu estava pensando, esse texto aqui não está falando de um menino, está falando de um adulto, já velho. Esse texto não está falando de um bobinho. Esse texto está falando de Salomão, o homem mais sábio. Esse texto não está falando de alguém que não tinha experiências com Deus. Se você pegar a vida de Salomão, Deus já tinha falado com Salomão: porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar riqueza, vou te dar não sei o quê. Esse texto não está falando de um homem que não tinha experiência de ver a glória de Deus, porque quando Salomão termina de orar consagrando o templo, a glória do Senhor, a Shekinah do Senhor enche o templo. Esse texto não está falando de uma pessoa que se converteu parcialmente. Esse texto não está falando de um homem que não tinha a família fiel ao Senhor. Boaz, Obed, Jessé, Davi e Salomão. Era como se, eu lembro que no dia que os oficiais foram ouvir o Luquinhas, e dei o nome de algumas pessoas, e o Lucas tinha um babá ali, que era diácono, tio dele. Tinha não sei o que, e ele ficou falando do avô dele. Os dois avós do Lucas, Walter e Albertino, eram presbíteros da igreja. O bisavô, a bisavó do Lucas. Salomão tinha Boaz, Obed, Jessé, Davi, Salomão. Lembra do Chaves? Tataravó. Esse homem tinha tudo de experiência com Deus. Esse homem era rei. A rainha de Sabá veio ouvir a experiência desse homem. Com base em tudo isso que eu lhe disse, vamos ler de novo 1 Reis 11 e o verso 4, só o verso 4. Vamos parar na palavra pai. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses.
e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Que texto, hein, gente? Veja que aqui você tem dois pronomes possessivos. Senhor, seu Deus, isso é, seu Deus. Salomão dizia que Deus era o Senhor dele. Davi, seu pai. Salomão dizia que Davi era o pai dele. E dizia e era verdade. Tanto era verdade que ele era filho de Davi, como era verdade que ele era fiel a Deus. Alguns homens são conhecidos pelo que fazem. Algumas mulheres são conhecidas pelo que leva os homens a fazer. Alguns homens são conhecidos pelo que fazem. Algumas mulheres são conhecidas pelo que leva os homens a fazer. Vamos dizer juntos essa frase? Vamos lá? Alguns homens são conhecidos pelo que fazem. Algumas mulheres são conhecidas pelo que leva os homens a fazer. Ou a fazerem. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração. O que é que uma mulher não pode fazer, hein, gente? Você já pensou que poder uma mulher tem na mão? Aqui, preste atenção nisso aqui. Inclusive, depois do Davi, seu pai, ele vai dar uma lista dos deuses que Davi, ou que Salomão vai... Como é que pode isso, hein? Como é que pode um negócio desse? Um dia eu encontrei um dos netos de Dona Santa, não aqui em Centro-Sé, mas em outro lugar, e conversando com ele não está na igreja. Eu falei para ele, uma coisa eu lhe digo, diante de Deus você não vai ter desculpa. Até brincou, que é isso, pastor? Não adianta, não adianta. Quem é neto, quem conheceu a vida de Dona Santa e o testemunho que deu, diante de Deus não vai ter desculpa e dizer assim, estou dizendo que ela era perfeita, não. Humano como qualquer um de nós, pecadora, mas fiel ao Senhor. Porque Deus não pede perfeição de nós, Deus pede progresso. Deus não pede perfeição, Deus pede progresso. Vamos dizer juntos? Deus não pede perfeição, Deus pede progresso. Você acha que quando você é de perfeito, como perfeito foi Abraão? Você acha que a Bíblia está dizendo que Abraão não teve pecado? A única pessoa no mundo que não teve pecado foi Jesus. Não é esse tipo de perfeição, não. Perfeito aqui é anda na minha presença e ser perfeito. Agora, olha para Salomão de volta e começa a imaginar o que é isso aqui. E eu vou lhe dizer o que é. Isso aqui é um crente no estado de mornidão. Um crente no estado de mornidão. Sabia disso? Olha para a expressão, e seu coração já não era de todo fiel. O texto não diz que Salomão era completamente infiel, mas diz que o coração não era de todo fiel. É possível eu estar na igreja, mas não ser mais fiel como eu era. Você está entendendo? É possível eu estar na igreja e apenas preocupado com a parte física, com a pintura, com a construção, com o arroz, o feijão, sei lá, a carne, o leite, a carne que não tem carne, né? Da ação social, o leite. É possível eu estar na igreja e preocupado com a ornamentação.
É possível tudo isso, e não tem nada de errado, graças a Deus tem gente preocupado com isso. Mas é possível estar acontecendo tudo isso, mas no fundo, aqui, eu não estou cuidando. Eu não oro mais, eu não jejuo mais, eu não leio mais a Bíblia. Quando eu venho para cá, é um espírito crítico. É possível. E outra coisa, e é tão perigoso isso, porque é possível dizer o seguinte: eu vou frequentar apenas a UMEC, e aí eu bato meu ponto, eu tenho toda terça-feira. Não vou frequentar apenas a UAF. Quem que pode dizer que eu não estou na igreja? Eu estou lá toda segunda-feira. Ou melhor, eu só vou no domingo, porque também minha vida, pastor, você não sabe, hoje eu sou a pessoa mais ocupada do mundo e tal. Seu coração já não era de todo fiel ao Senhor. De todo fiel. É um negócio. Sexta-feira eu estava aqui com o pessoal do Ministério de Ação Social. A gente estava aqui orando, elas estavam em jejum. Estava orando e aquele momento muito bom, a gente se derramou na presença do Senhor. Chorou mesmo. Mas fidelidade é um negócio. E fidelidade passa por atos de coragem. Fidelidade passa por atos de coragem. Deixa o dedinho aqui, vai comigo para o livro de Esdras. 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Esdras. Capítulo 8. Esdras capítulo 8. A partir do verso 21. Vou pedir a Janeilma para ler, Esdras 8, a partir do verso 21. Esdras disse, reuniu o povo na beira de um rio e apregoei um jejum para pedir jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Esdras não estava pedindo proteção apenas para os homens, mas para tudo. Tudo aqui entra animal, entra tudo. Eles iam sair dali do rio Ava, Babilônia, e iam para Jerusalém. Qual a razão que Esdras chamou o povo para ter essa consagração? 22 e 23, Jane. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Olha, a boa mão de Deus é para com os que buscam, mas a sua força e a sua ira é para com os que o abandonam. Dia desse uma pessoa me perguntou: pastor, você acha que a pessoa desviada se salva? Eu falei para ele: eu não quero entrar nessa discussão. Ele falou: por quê? Porque é melhor ficar crente. Não é não? Não, vou desviar e vou ver se eu morro. Como é? Não, mas isso aqui é texto do Velho Testamento, não tem nada a ver. Ah, não? Não tem nada a ver, não? Gente, é interessante. Aí Esdras vai dizer que ele fez o jejum, disse isso ao povo. Olha o que aconteceu, verso 23, Janeilma. Esdras 8, 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e Ele nos atendeu.
Nós, porém, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele o quê? Nos atendeu. Estavam felizes na beira do rio, foram até Jerusalém, e lá chegaram em paz, sem pedir exército e cavaleiro ao rei, mas Deus deu o quê? Jornada feliz. Amém? Agora, volta para o texto de Salomão. E aí você tem um crente em estado de mornidão. E olha que perigo esse negócio. Quando você olha para o Apocalipse, Deus diz, porque não é nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Crente morno, estou a ponto de vomitar-te. É um negócio. Um dia eu estava com um cara, ele estava vivendo esse estado de mornidão. Ele disse que caiu uma pessoa endemoniada na frente dele. E ele ficou pensando, vou expulsar. E depois ficou lembrando, moço, do jeito que eu estou hoje, como eu estou hoje, não estou casado, estou tendo um relacionamento com uma menina. E ele disse que parece que o inimigo olhava para ele como se dissesse assim, venha. Ô, irmãos, eu fico vendo quantas pessoas, e um dia desse eu fui ouvir um vídeo, eu pregando no período da pandemia. Aquele vídeo teve 600 visualizações do povo da nossa igreja. Os últimos vídeos nossos, eles estão tendo 100 e poucas, 200 visualizações. Quase ninguém da igreja está ouvindo mais um vídeo nosso. Não, é porque a gente pode vir para o templo. Você sabia que se nem a gente ouvir os nossos vídeos, não vai ter importância nenhuma para o YouTube para alcançar tanta gente. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu estava vendo aquele vídeo e vendo quanto eu falava sobre a pandemia e quanto eu encontrava pessoas, e algumas pessoas diziam para mim assim, pastor, isso vai passar, e nós vamos, graças a Deus, frequentar a nossa igreja, e não sei o quê. Eu fico vendo, e já passou. Mas um monte de gente não lembra mais o que disse para Deus. Dia desse, a Tayane é filha do Liderico. Tayane é a diretora do hospital, me chamou para dar uma palavra. Eu fui. Quando eu cheguei lá, tinha uma moça que ia cantar, um violão, e eu fui só para dar uma palavra. Quando tinha um violão, eu resolvi pegar. E peguei o violão e toquei um hino, depois preguei. Comecei a ouvir um monte de suspiros e de choro, as enfermeiras chorando. Algumas delas ali tiveram Covid 3 vezes e estavam vivas. Algumas 2 vezes quando não tinha nenhuma vacina. Acho interessante que, por exemplo, sexta-feira eu estava abraçando Dona Evanilde aqui. Dona Evanilde teve entubada. Dona Evanilde quer um culto de gratidão na casa dela. Você consegue entender que a vida não pertence a você de jeito nenhum? Seu coração, como é que está o seu coração? Você e o seu Deus. Com sinceridade. De forma bem rápida, o crente em estado de mornidão oscila entre 2 pensamentos. Todo crente morno, ele oscila entre 2 pensamentos. Vamos para Tiago, capítulo 1, verso 7. Tiago, capítulo 1,
e o verso 7. Eu vou ler o 7 e os irmãos lerão o 8. Tiago 1,7. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. 8. O texto está dizendo, não suponha que você vai alcançar alguma coisa. Ânimo dobre é uma alma dupla. Ânimo aqui o mesmo que alma e doble. Quando você está estudando espanhol, você tem um L sozinho, o L doble. O L duplicado. Homem de ânimo dobre. Você está entre duas coisas. Um dia você agrada a Deus, outro dia você não está ligando. Então, o crente em estado de mornidão oscila entre dois pensamentos. O crente em estado de mornidão serve ao Senhor parcialmente. O crente em estado de mornidão serve ao Senhor parcialmente. Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 25 e o verso 2. Segundo Crônica, capítulo 25 e o verso 2. Que está escrito lá: fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Aqui está falando do rei Amazias. Fez tudo certinho, mas não foi de coração. Tudo certo, mas não foi de coração. Acho isso interessante, porque suas mulheres lá em Salomão, 1 Reis 11, suas mulheres lhe perverteram o coração, e seu coração já não era mais de todo fiel ao Senhor. E agora no rei Amazias, fez ele, aí outro rei, o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Aí Deus, quando Samuel vai ungir Davi, Deus diz a Samuel: o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Irmãos, eu me preocupo muito com isso, porque a incerteza enfraquece o espírito. Aliás, o Lúcio Sêneca dizia: enquanto propelamos a vida, as coisas, a vida passa por nós a correr. Quanto eu vou botando para frente, não, resolvo depois. A vida passa por nós a correr. Imagine Salomão, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração. É perigoso. Um cargo pode me afastar de Deus. Um trabalho pode me afastar de Deus. Um namoro pode me afastar de Deus. Um dia eu estava no Rio de Janeiro e entregava sopa. E eu encontrei um cara numa crise profunda. E aquele cara falou assim para mim: eu nunca traí a minha esposa. E ele falou: você tem tempo para me ouvir? Eu falei: tenho. E ele disse: mas eu não queria conversar aqui, eu queria conversar em outro lugar. Eu posso? Eu falei: pode. Aonde? Lá no gabinete. Eu fui receber um mendigo no meu gabinete. E ele sentou na minha frente e ele disse: eu nunca traí a minha esposa, pastor. E na primeira vez que eu traí, eu peguei AIDS. Ele disse: por que Deus fez isso comigo? Ó. Acho que ele pensou assim: só era para pegar depois da 10ª, que aí Deus deu, era justo, mas foi na primeira vez. Para terminar,
e entrarmos na ceia, 2 Crônicas capítulo 16 e o verso 9. 2 Crônicas 16 e o verso 9. E o que está escrito aqui? Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Para aqui. Meu Deus do céu. Coração de Salomão já não era de todo fiel. De Amazias fez o que era reto, mas não com interesse de coração. Agora o texto de Crônicas 16, 9. Para com aquele cujo coração é o quê? Totalmente dele. Você quer uma mulher que seja fiel a você, mais ou menos? Você quer um marido que seja fiel a você, mais ou menos? Deus também não. Presta atenção. Presta atenção. Fidelidade de Deus não é brincadeira. Coração de todo fiel. Você acha que todas as vezes na hora de eu dizimar, a coisa está boa lá em casa, não? Mila se formou, mas teve momentos na minha vida que eu fui provado. Uma época eu pedi a Vilma para descontar meu dízimo direto do meu salário, para ele nem pegar na minha mão. Aí Vilma um dia disse assim para mim: não, pastor, mas é melhor o senhor mesmo dizimar. Não, Vilma, mas fala logo isso, porque eu já tenho certeza que eu quero dizimar. E Vilma: não, mas é melhor o senhor mesmo dizimar. E Vilma é teimosa, você vê Vilma assim, mas ela é teimosa, estadual, federal e municipal. Vilma: não, porque eu preciso, não sei o quê. Por que Vilma não desconta logo? Mas eu percebi uma coisa, que toda vez, na hora de eu dizimar, eu lembro que eu tenho que fazer isso por fidelidade. Amém? E às vezes eu estou naquele negócio, porque assim, não, eu esqueci um dia depois, sei lá, 5 dias depois, eu esqueci, e aí eu tenho que me lembrar, eu tenho que dizimar porque as pessoas dizimam. Eu tenho que dizimar porque eu recebo da igreja, porque as pessoas dizimam. Mas tem a terceira coisa que eu tenho que dizimar, é porque Deus está vendo o meu coração. Eu era aluno de batismo do presbítero Walter. Isso há muito tempo atrás. 1993, 94 mais ou menos. Nós estamos vai completar 30 anos quase. Acho que hoje eu tenho 49, o presbítero Walter devia ter quase a minha idade quando dava aula de batismo para mim. Ele dizia que a nossa igreja não falava de dízimo, porque dízimo é uma responsabilidade do crente. Meu primeiro dízimo foi R$ 6,20. 1994. Nunca esqueci disso. Acho que falei tanto que até você lembra. Mas uma coisa eu disse para você, eu digo para você, eu descobri que o dízimo me ensinou muita coisa sobre fidelidade a Deus. Porque tem gente que converte a boca, dá glória a Deus, tudo, mas o bolso não é crente. Converte a boca, dá glória a Deus, ok? Mas nunca converteu essa área financeira da vida. Tem gente que, tempo desse eu estava dando aula sobre dízimo numa igreja, e um jovem se levantou
E diz assim: mas eu queria saber uma coisa sobre, porque eu tenho visto na internet, não sei o que, esse negócio de dízimo, e ele foi falando um bocado de coisa, e o senhor responde o quê, pastor? Eu digo: eu respondo uma coisa. Ele disse: o quê? Eu digo: eu posso responder? Ele disse: pode. Eu falei: você não é dizimista. Não, o senhor não pode dizer. Eu posso. Aí ele falou: por que você pode? Porque se você não tivesse com tanta dúvida, eu dizia que você era. Mas você está com dúvida demais. Quem está com dúvida demais é porque está dizendo: eu não dizimo e eu quero arranjar um meio. Não tem aquele crente que quer beber e ele pega aquele texto: bebe um pouco de vinho porque é bom para o teu estômago. Terminou o estudo, lá fora, ele foi lá, me abraçou, começou a chorar. Sei, pastor, eu não sou dizimista mesmo não. Eu estava querendo achar uns motivos bíblicos para não dizimar. E eu falei para ele: tem mais. Ele disse: diga mais. Seu pastor já disse que o dízimo é bíblico, e você queria uma opinião de alguém que é pastor para mostrar para ele que você estava certo. Ele começou a chorar. Ele disse: o que é isso? Eu digo: aí já é outro problema, rebelião. Porque uma infidelidade vai levando a outra coisa, você está entendendo? Olha um negócio comigo, veja uma coisa comigo. Veja sobre a ceia. Ceia. Lucas, vamos dar uma olhada na ceia. Ceia. Evangelho de Lucas. Ou melhor, desculpa, João, capítulo 13, o verso 2. Não é Lucas, é João. Um erro aqui do pastor. João, capítulo 13 e o verso 2. João, capítulo 13 e o verso 2. Podemos ler? João 13, 2, vamos lá? Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Judas estava ali para cear? Estava ou não estava? Mas o coração já estava em Deus? Deixa eu dizer uma coisa. Lembra daquele estudo que eu estou dando em João 17? Quando Jesus diz: e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Tudo começa no coração, moço. Domingo passado, os alunos do Fabinho leram aqui Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Coração. Coração é um problema. Quando eu saí daqui com o Jajá, naquela terça-feira na madrugada, sou eu e o Jajá no carrinho do Jajá. Entramos aqui, já não vamos tirar direto. Passamos pelo Junco, não paramos. Paramos no Capim Grosso para comer alguma coisa. Depois entramos no carro de novo. E chegamos em Jussara. Carro sem ar-condicionado. Aquele calor, aquele sol causticante que esquenta o teto do carro. E nós paramos na casa do Renan, da Bia. A Bia estava aprontando o almoço. E a Bia contando para nós o que estava acontecendo na igreja. E as lágrimas derramando. E eu comecei a pensar: quem ainda chora pela igreja?
Aí pensei naquele texto de Paulo, que diz: ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com as igrejas de Deus. Sexta-feira, desfile, um bocado de coisa. Eu vim para o culto aqui com o Mateus, cheguei e sentei aqui na frente. Eu sabia que não ia ter quase ninguém para orar, quase ninguém. Falei: negão, eu não sei, olha para trás aí, conta quantas pessoas tem. O Mateus falou para mim: não tem 10. Eu baixei a cabeça, falei: não tem 10. Eu sei que você estava cansado. A igreja só funciona se nós estivermos. Irmãos, eu vou viajar, eu vou passar 10 dias fora. É um desafio missionário. Eu já disse não para essa ida na Bolívia várias vezes. Várias vezes. Agora tem uma coisa que eu queria contar para os irmãos. Uma vez eu estava na Fluminense, e a Fluminense é uma igreja muito centrada, tradicional também. E chegou uma mulher que veio de Niterói, na época eu não era nem pastor de lá. Estava me preparando para ser pastor, melhor dizendo, mas quase ninguém sabia que eu era pastor. Eu estava sentado num banco, e aquela mulher foi lá na frente, o pastor Paulo conhecia ela, pediu para ela dar uma saudação para a igreja. Lembro dela, Sara Silva, Márcia conhece. Pegou o microfone e disse: quem é aquele menino ali? Isso em 2005, não tinha cabelo branco, era magro. Quem é aquele rapaz? Levanta a cabeça. E eu levantei a cabeça, ela falou: você é cego? Eu falei: sou. Paulete quieto, não disse nada. Ela disse: meu Deus, é pastor da igreja, Paulete? Paulete falou: é. Ela disse: Paulete, ele tem um ministério que muita gente não entende. Ele é pastor, Paulete, mas de vez em quando Deus vai levar ele para alguns lugares para pregar o evangelho, e ele vai pregar dentro e fora do país. Você entendeu? Não se mete nisso não. A mulher foi embora, Paulete falou: estou fora. Se vira. É você com Deus. E eu confesso que no período da pandemia eu fiquei bem aqui dentro e foi muito bom, muito bom. Então, quando o Rodrigo me chamou de novo para ir para a Bolívia, eu fiquei: Rodrigo, deixa eu orar para eu ver se é verdade. E eu fiquei: Deus, me mostra alguma coisa clara. Eu estava em Montes Claros com os meninos voltando, e quando cheguei em aquele lugar que a gente dormiu, Diego, como é? Perto de Guanambi. Pindaí é o nome do lugar. Meu telefone tocou, era o pessoal da Bolívia. Deixa eu orar de novo. Vim para casa. De repente estou em casa e pensando: vou ou não vou? O Pedro me liga. O Pedro não sabia de nada. O Pedro é lá em Murié. Me liga e falou: Adélio, eu tenho umas milhas, elas vão vencer, mas eu preciso dar para algum missionário que vai fazer a obra num lugar e que precisa de dinheiro para ir para algum lugar, e eu acho que é você. Eu falei: como assim? Eu não sei, eu vou mandar para você as milhas. Quando o Pedro desligou, eu liguei para o Rodrigo e falei: Rodrigo, eu vou para a Bolívia. E o Rodrigo falou: eu vou comprar as passagens de Petrolina até aqui. Eu falei: não, compra de São Paulo para ir e daí para Petrolina. E ele falou: e as de Petrolina para São Paulo? Eu falei: Deus já levantou uma pessoa que não sabe da nossa conversa e que com suas milhas pagou a minha e a passagem da Márcia de Petrolina para São Paulo. Amém, gente? Agora, eu vou dizer não? Eu vou dizer não a um negócio desse? Você sabe por quê? O ministério não é meu, o ministério é de Deus.
É esse pastor que a igreja tem. E também não pense que... estou inventando. Não estou inventando, Deus sabe. Márcia sabe, está ali. Você tem dinheiro para ir para a Bolívia? Tenho não, irmãos. Tenho não. Mila acabou de formar. A gente teve que pagar a CRP, dar entrada no CRP dela. Dar entrada para ela começar um outro curso, porque precisa. Não faculdade, mas um complementar. É o momento que você está melhor de bolso. Não existe isso. Como é que você vai, pastor? Ainda bem que minha mulher fez seminário junto comigo. Você vê a baixinha pequena aí, mas ela é corajosa. Tudo está nas mãos do Senhor. Agora eu queria chamar você para você ter uma conversa com Deus, você e seu Deus. E dizer para Ele como é que está o seu coração. Agora o propósito disso aqui não é fazer que você não sei. O propósito disso aqui é fazer com que você consulte o seu coração e faça um compromisso com Deus e diga: Senhor, eu vou cear. Quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Porque no texto da ceia diz: examine-se, pois, o homem, e coma do pão e beba do cálice. E o meu propósito nesse momento é fazer com que você ore ao Senhor. E você e seu Deus, você tem uma conversa com o Senhor. E por favor, não vá sucumbir diante da acusação da sua consciência ou do seu coração. Mas entenda que pode ser o momento em que a graça do Senhor está dizendo para o seu coração: eu quero o seu coração totalmente meu. Vamos ler 2 Crônicas 16, 9, até a expressão totalmente dele. 2 Crônicas 16, 9, todo mundo junto, até a expressão totalmente dele. 2 Crônicas 16 e o verso 9. 16 e o verso 9. Podemos ler juntos? 1, 2 e... Quanto ao Senhor, seus olhos passam toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração